Que lição podemos tirar dos atrasos nas respostas espirituais pelas quais temos orado? Como podemos aplicar essa lição em busca de cumprirmos os propósitos que Deus tem para nós? O que significa orar continuamente ou orarmos em todo o tempo? Como isso seria possível? Certamente, Deus já nos mostrou que cuida de nossas vidas. Devemos nos lembrar dessas experiências que já tivemos quando começarmos a duvidar de Deus nos momentos quando estamos esperando sua resposta. Podemos ler na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, da seguinte forma: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quando passamos pelos atrasos na vida, não devemos desanimar. Não desanimemos, que não venhamos a desistir jamais. Os israelitas fizeram assim, e isso os manteve fora da terra prometida. Podemos ler no livro de Números, capítulo 14, versículos 2 a 4. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Aqui vemos que eles haviam desistido de seu propósito. Eles tinham sido resgatados após 400 anos de escravidão, mas agora queriam voltar porque achavam que o objetivo de Deus para a vida deles não iria se cumprir. Como os israelitas, alguns de nós preferem viver na escravidão do que enfrentar o medo da liberdade. Esses não estão dispostos a avançar e trabalhar no problema até que dê certo. Alguns de nós estão querendo desistir, e esses se contentam com a mediocridade da vida. Não devemos nos contentar com menos do que o propósito de Deus para a nossa vida. Se isso significa passar por um túnel de conflito, temos que encarar esse túnel. No meio do túnel estará escuro e vamos querer correr de volta para a luz anterior. Mas temos que continuar até sairmos do outro lado. Lá está a luz da vitória. Existe um preço a pagar para atingirmos os objetivos de Deus para a nossa vida. Em vez de desanimarmos, sejamos persistentes e continuemos firmes em oração. Vimos, no primeiro versículo de hoje, que não podemos nos cansar de fazer o bem, porque se continuarmos a fazer o bem, ao chegar o tempo certo, nós colheremos. E se nós desanimarmos antes, não veremos o propósito de Deus se cumprir em nossa vida. Esta é a lei da colheita. Sempre há um período de tempo entre a semeadura e a colheita. Parece até que há um atraso, mas na realidade é o tempo correto entre o plantarmos e o colhermos. Nós plantamos em uma estação e a colheita vem em outra. O Senhor quer ver se vamos continuar cultivando, plantando e semeando. Se Ele vê que há consistência em nossa vida, então a colheita virá. Não virá imediatamente, porque não nos ajuda em nada se Ele o fizer de forma instantânea. Não há nenhum desenvolvimento de caráter ou aperfeiçoamento de nossa fé. Podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, da seguinte forma: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui
Lucas nos diz que Jesus contou uma parábola para nos ensinar que devemos orar sempre e nunca, jamais desanimarmos. Essas são as duas opções que temos na vida: ou orarmos continuamente, ou então desanimarmos. Sempre estaremos ou fazendo uma coisa ou fazendo outra coisa. Se nós orarmos continuamente, nós não ficaremos desanimados. Se nós não orarmos continuamente, nós desanimaremos. Nós ficaremos desencorajados pelos problemas que estivermos enfrentando em nossa vida, seja no trabalho, na escola ou em nossa família. Nós não podemos desistir, nós temos que continuar orando, aconteça o que acontecer. E como devemos orar durante os períodos de espera da colheita? Essa espera que estamos passando. Podemos orar da seguinte maneira, talvez dessa forma: Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, ajude-me a aguentar e não desistir, que eu venha continuar crendo e avançando e não volte atrás. Me ajuda, Senhor, a cumprir a sua vontade e ser fiel à tua palavra. Então, se orarmos assim, Deus vai nos ouvir e Ele vai nos ajudar. Nós não estamos sozinhos, então não precisamos desanimar, mesmo quando parece que a resposta do Senhor está demorando demais.